Continuando a nossa gravação, olha que interessante. Esse ser vai interromper na metade da semana e vai cessar o sacrifício, não é? Sim ou não? Mas vamos voltar um versículo acima. Leia para nós, na sua versão, pastor Johnny, de novo. Verso Depois das 26. depois das 62 semanas, O ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos. para aí. Para aí, pastor, mas a cidade e o santo dos santos vai ser destruído? Como que vai ter o sacrifício do 27? Na reconstrução dela, né? Então, hoje a gente entende, né? Exato, está Olha, claro. que coisa fantástica, meus irmãos. Estamos perto do fim ou não estamos? Que fantástico mesmo. Daniel profetizou, meus irmãos. Pensa assim naquela ideia. Deus foi falando, ele só foi escrevendo. Deus, o anjo, o Gabriel foi falando a visão, ele só foi tomando nota. Ele podia não estar entendendo nada. Pô, mas espera aí, o 26 não tem nada a ver com o 27, Gabriel. Porque aqui no 26 está falando que o santo foi destruído, mas se o santo foi destruído, se o santo do santo foi destruído, então o altar já foi destruído muito antes. Porque para chegar no santo do santo tem que passar pelo altar. E o santo dos santos é o principal. Mas o 27 está dizendo que ele fará aliança por uma semana e na metade da aliança fará cessar o sacrifício e a oferta? Ué, não estou entendendo. Não tem sacrifício e tem sacrifício? Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Por isso que até mesmo os apóstolos, quando eles liam aqui, eles liam e entendiam o seguinte: vai ser destruído esse templo. Vai ser destruído esse templo, mas não vai ser aqui que o anticristo vai sentar? Ô Pedro, me explica melhor essa história aí. Meu irmão, Daniel escreveu isso daqui, eu não sei te dizer. Ele está dizendo aqui que vai ser destruído e que depois não vai ser, que vai ter sacrifício, eu não sei. Eu não sei se é espiritual, entendeu? Eu quero acreditar que muitas coisas nem os apóstolos entendiam na sua exatidão. Passaram-se os séculos, ou melhor, as décadas. Veio a destruição do templo com o ano 70. João já começa então a olhar para esse texto e falar assim: destruiu o templo. Quem é que vai reconstruir de novo? Porque para acontecer a última semana, o templo vai ter que estar de pé de novo. E João morre, Policarpo morre, os pais da igreja morrem. Vem tanta história, vem tanta água debaixo dessa ponte, que a gente está aqui prestes a ver o templo ser reerguido. Para nós isso é tão claro, tão evidente. O anticristo está às portas. Claro que quem está às portas é Jesus, que vai concretizar, porque, meu irmão, não tenha medo. Na última semana é o acerto de contas com Deus na terra. E o anticristo é um instrumento de Deus na terra. Viu o gato pulando aí, parecia um vulto. Sai para lá, vulto, sai para lá, fantasma. O Bial pode aparecer. Tô brincando, viu, Felipe? Eu vi que era o gato. Né? A gente falou do fantasma domingo, né? Então, a gente não tem que ter medo, irmãos, do diabo, não tem que ter medo do anticristo, porque as profecias mostram que a gente está protegido. A gente tem que saber disso. Nós seguimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que governa sobre tudo, e a gente está firmado nele, e nada do que não seja a vontade dele só vai acontecer com a gente aquilo que é, e nada do que é a vontade dele não vai acontecer com a gente. Amém? Então, continua a leitura do texto, que a gente agora vai para os outros textos para a gente concluir a lição. Legal. Então, pegando metade do verso 26. A cidade e os santos dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado um sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação.
o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Magnífico. E agora, meus irmãos, vamos ler agora o 11. Felipe, gente, lê para nós 11, 31 ao 39. Porque aqui também vai dar pinceladas sobre o anticristo e também vai trazer lições sobre esse momento. Daniel 11, 31 ao 39. Isso. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Olha aí, Mas guarda isso. Quem viola a aliança, com lisonjas. O que é lisonjas? Lembram disso? O que é lisonjas? Vocês lembram o que é lisonja? Nossa, fugiu. Agrados. Agrados. Ó, aqui, ó. No dicionário diz que é louvor fingido, mimo, afago, adulação ou bajulação. Bajulando seus ouvintes. Vem cá, meus irmãos. Lembra que os profetas do passado agradavam todo mundo? O Senhor é contigo. Lisonjas. Falsos profetas são experientes em lisonjas. E o espírito do anticristo? Ele é o pai das lisonjas. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Cuidado com discursos lisonjeadores. Né? É assim que se fala? É. Cuidado com esses discursos de louvor fingido. Porque a proposta deles são pegar pessoas fracas. Continua, filho. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aleluia. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Irmãos, que descrição forte, dando as características do espírito do anticristo. Eu sei que nas versões dos irmãos tem outras palavras. A gente poderia ficar aqui muito tempo apenas fazendo uma lição de casa nas demais versões. Pedir para vocês realmente, cada um tem uma versão, porque salta. E aqui do versículo 40 em diante, aí já começa a falar sobre algumas outras nações, algumas outras batalhas, etc. Tal. Mas deu para ver aqui, mais uma vez, a performance do anticristo. Como Daniel era grande, meus irmãos. Ele parece que está falando aqui que nem João no Apocalipse, dando uma descrição fantástica. Quantos séculos antes do Novo Testamento? Quantos séculos antes dos escritos de João? E agora, pastor Johnny, leia para nós capítulo 12, do 1 ao 13. A gente já está chegando no final, temos mais 10 minutos de aula, então eu gostaria, não vai dar tempo, eu queria
Eu vou só deixar como material de lição de tarefa para vocês lerem em casa, irmãos. No livro do Russell Shedd, na minha página 46, quando ele está falando sobre escatologia do Apocalipse, que ele começa ali falando sobre o capítulo 12, que é a visão da mulher, dragão e as bestas. Eu queria ter gastado um tempo com vocês sobre essa porção. É pequena, se der tempo a gente fala. Aqui também no livro do Severino Pedro da Silva, da CPAD, que ele faz um apanhado de versículo por versículo, ele vai tratar também do capítulo 13 com muita propriedade. Se desse tempo eu queria ler algumas coisas com vocês. E é óbvio também que do livro do Pentecoste, ele vai trabalhar muito na seção 4, as profecias do período tribulacional, que é o capítulo 15, a doutrina bíblica da tribulação. E aí ele vai trabalhar, né, o dia do Senhor, o período tribulacional nas Escrituras, e aí ele vai vir com a hora da tribulação. Aí ele vem falando sobre a importância da profecia da 70ª semana de Daniel, os fatores importantes da profecia de Daniel, os significados da semana, o início das 69 semanas, o cumprimento das 69 semanas. Existe um espaço entre a 69ª e a 70ª semana, é aí onde os dispensacionalistas vão falar que é o período chamado Era dos Gentios, que eu também sou favorável. Só que a Era dos Gentios também está incluído os judeus. E o acerto de contas, na minha perspectiva, com os judeus, também está envolvido os gentios. É um acerto de contas, mas não deixa dos gentios participarem. É claro que é como se o binóculo do Pai focasse sobre os gentios, mas os judeus fazem parte. E aí retornasse o binóculo para os judeus, mas os gentios fazem parte. Mas os dispensacionalistas fracionam, mas não tem nenhum problema, porque é nesse debate que a gente se enriquece. E aí vem o início da 70ª semana, o plano da 70ª semana. Então fica aqui a seção 4, o capítulo 15, como uma parte importante para a leitura de vocês também. Porque, como eu disse, meus irmãos, isso tudo nos enriquece. Eu amo debater com gente inteligente, aprender com todas as pessoas. E, para mim, é aquilo. Qual é a melhor interpretação? Pastor, existem várias interpretações. E quem são os melhores intérpretes? Irmãos, é difícil de falarmos quem são os melhores intérpretes, porque existem muitas coisas boas. Eu acho que os intérpretes e as interpretações, elas complementam umas aos outros. Agora, sobretudo, essa é a bendita, que é a grande verdade e a grande revelação de Deus para nós. Como nós a interpretamos, aí a gente está fazendo nossa lição de casa para se aproximar do eterno. Agora, dizer que a nossa interpretação é a melhor é ser muito arrogante. Você pode ver que Daniel, ele foi buscar a Deus em oração, em jejuns, em pano de saco e em humildade. Foi pegar a revelação. Foi ler do profeta Jeremias. Foi ler, quem sabe, Lamentações de Jeremias. E enquanto ele lia, orava, jejuava, foi presenteado por uma visão. Miguel foi até ele e o presenteou. Estou entendendo? Aí, aquela interpretação que ele já tinha de Jeremias, agora para ele virou uma interpretação sagrada, recebida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Gabriel, depois por meio de Miguel. Mas e as nossas interpretações, irmãos? Por isso que a gente precisa da revelação. E aí a gente vai fazendo essa lição de casa, tá bom? Eu pedi para quem ler agora? Pastor Johnny? Leia para nós, Pastor Johnny, que falta só mais 2 textos para a gente ler. Vamos lá. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1 em diante. Só uma ressalva aqui. Lá em 10, 13,
de lambuja, o Senhor faz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Meu irmão, era Gabriel, era Miguel, e agora de novo Miguel. Ah, fala sério. Que homem de Desculpa ele. grande calibre é esse? Esse tinha café no bule até umas horas. Né? Vamos ler. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguera em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Peraí, Porém, dá uma pausa, só dá uma pausa. Meus irmãos, a maneira em que ele está descrevendo aqui dá uma ideia do acerto final, não é? Pode ver que ele menciona a ressurreição de justos e injustos. Ele menciona angústias, tormentos. Ele menciona, mas aqueles que foram escritos no livro, esses serão salvos. Pode ver, é quase que um Apocalipse 19, 20, 21. Ele vai fazendo um acerto de contas. E agora pode continuar, por favor. porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé diante de mim outros dois anjos, um na margem de cá do rápido rio Kiderkel, que é o rio Tigre, e outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima. Só dar Como? uma pausa aqui, meu Pois não. irmão. Desculpa ficar fazendo essas interrupções que eu faço com Imagina. vocês, mas aqui eu queria só dar um destaque. O versículo 4 fala sobre, dá para ver aqui nitidamente esse período da igreja, o período da história do ser humano, do iluminismo, do humanismo, do conhecimento, com muito saber, e o saber se multiplicará. E nas aulas passadas eu mencionei para vocês que há uma estatística mundial com relação a esse gráfico do conhecimento. Desde a história em que o homem é homem, lá no Egito, construindo as pirâmides, e depois fazendo tantas coisas ao longo dos seus reinos e impérios, jardins suspensos em Babilônias, a democracia na Grécia, a ideia de Estado com o Império Romano, tudo que aconteceu no mundo, não só no Oriente, no Ocidente, mas no Oriente, há uma linha de evolução e de tecnologia. A era do bronze, a era do ferro, a era do aço, e aí há uma linha. Mas quando chegamos por volta do século XX, meados do meio do século XX, principalmente depois da primeira bomba atômica, e tanto é que alguns historiadores eles colocam como a era atômica como uma nova era. Eu sei que é difícil fazer cortes na história, né? Porque não tem como a gente fazer um corte, né? Mas em alguns momentos a gente acaba tendo alguns cortes, ora por causa de uma grande guerra, ora por causa de uma grande destruição, ora por causa de um grande terremoto. Então a história ela vai tendo esses cortes. Mas depois do fenômeno da bomba atômica, que a gente põe ali por volta da década de 50, para cá, e na linha de tecnologia faz isso. A tecnologia faz isso, irmãos. Ela vira exponencial. É como se, desde que o homem é homem, fosse progressão
aritmética. E explicando aqui em matemática, a progressão aritmética é 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Então, essa é a expressão aritmética. Você soma e multiplica. Expressão geométrica é 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 16 aí, estão entendendo? Então não dá para comparar. Então a história da humanidade no que se diz respeito ao conhecimento, até 1950, o século XX, o início do século XX, era uma progressão. Do século XX para cá, irmãos, é geométrico. O saber se multiplicará. Então pode ver que até nisso é como se ele falasse assim, ó, vai ter bomba atômica, vai ter computador, as contas que vocês precisavam de dezenas de homens, centenas para fazer. Meus irmãos, como que se fazia um viaduto há 100 anos atrás? Como se construía um Titanic há 100 anos atrás? Eram 50 engenheiros, 50 projetistas, 50... Então, eram progressões aritméticas. Você tinha que precisar fazer cálculos, você precisava de muita gente fazendo cálculo, e você confirmando os cálculos. Hoje não, a gente tem um celular. Hoje nós temos calculadoras científicas, financeiras. Isso é um poder, irmãos. Hoje nós temos um telescópio que está mapeando o universo, James Webb. Nós temos sonda em Marte. Eu não sei se vocês acompanham, esse é um assunto que me fascina. Nas últimas enviadas para Marte, eles conseguiram enviar um carrinho, né? Não me recordo o nome, eu não sou bom para isso. Eu sou apaixonado, mas eu não sou a fundo. Então, eles mandaram um carrinho que ele vai fazendo perfuração das rochas e tal, e eles mandaram também um dronezinho. Então, esse dronezinho ele é alimentado também pelo sol, né? Via solar, e aí é como se desse a luz. Soltou, e aí ele saiu com o carrinho e aquele robozinho ficou gravando, e ele ficou ali durante semanas. E aí eles estavam numa profunda curiosidade de como seria o voo desse drone, porque uma coisa é o voo aqui, na atmosfera terrestre, outra na atmosfera marciana. E aí os cientistas fizeram, irmãos, ele decolou. Então, por que agora o drone é o primeiro objeto, né, que voa lá em Marte? Porque aí eles conseguem mapear o caminho para eles fazerem as pesquisas em Marte. Porque muitas vezes aquele robô, né, no caso aquele carrinho, ele está indo num lugar, ele cai em certos lugares areosos e não sai mais. E aí fica inútil. Olha que fantástico, meus irmãos. Nós temos olhos em Marte, estamos em todo lugar. O que é isso? Daniel 12, 4. Ciência se multiplicou. O conhecimento se multiplicou. Louvado seja Deus por isso, né, meus irmãos? Isso é extraordinário. Continua, pastor, porque a gente já está dando a hora. Legal, verso 6. Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? Dá uma pausa aqui, pastor. Beleza. Se Daniel não entendeu, gente, porque a gente vai querer entender, tá entendendo? Aí onde é o pecado dos pós, dos mid, dos prés, que a gente começa a entender e falar tudo, gente, entendeu? Onde entra um pouco da nossa soberba, da nossa teologia, Meu irmão, Daniel estava ali, e o anjo também não quis falar, ele disse de um tempo, metade de um tempo. Olha só que interessante, né?
2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, eu vou tratar com o povo de Deus. Mas o povo santo aqui não é só o judeu, é os cristãos também. É o povo santo. Ou seja, Anjo, não entendi. Então continua, vamos ver se... Minha graça te basta. Só faltou Deus falar isso para ele. 9. E ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Dá uma pausa aqui, pastor e irmãos, prestem atenção. Está selado. Quando nós queremos desselar o que Deus selou, será que não estamos sendo mais arrogantes? Quando eu mencionei sobre o templo, quando nós mencionamos o capítulo 9, que para nós hoje é claro, Deus desselou. Ou vamos, não sei se existe essa expressão. Deus tirou o selo. Para nós ficou claro. Para João não estava claro. João deduzia. Quando as coisas vão acontecendo, para a gente vai ficando claro. Aí a gente glorifica. Enquanto não está claro, a gente especula. Mas a gente especula com arrogância? Não, com humildade. Porque ele selou. Continua. Legal, vamos lá. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, esses entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio, for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1.290 dias. Dá uma pausa aí, pastor. Você pode ver que o sujo se suje mais e o santo se santifique mais. Se é selado, conserve o teu caminho, segue o teu caminho, Daniel. E não se preocupa, Daniel, porque muitos serão purificados, embranquecidos e provados, porque vão perseverar e vão vencer. E o sábio se tornará mais sábio, e o pecador vai se tornar mais pecador. E, conclui. Bem-aventurado o que guarda e chega aos 1.335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então no final do Yom dos tempos, se levantarás para receber a tua herança perpétua. Yom, dia, o grande dia, segue o teu caminho. O que Deus fala para nós? Está entendendo os sinais? Não. Segue o teu caminho. Está compreendendo os sinais? Segue o teu caminho. O anticristo se levantou? Segue o teu caminho. Porque é assim que a gente tem que militar, batalhar e existir e viver. Tá bom, meus irmãos? E eu tinha reservado aqui também um texto que eu vou deixar para vocês lerem. Não vamos ler aqui, a não ser que vocês queiram. Eu sei que as horas já passaram até, passei 8 minutos, mas é Apocalipse 13, todinho. E eu faço questão que vocês leiam em casa, porque aqui vai falar da besta que sai do mar e da besta que sai da terra. Só vou dar a síntese para vocês entenderem. A palavra mar, muitas vezes, ela é entendida na Bíblia como outras nações. E a palavra terra, ela é entendida na Bíblia como Israel. Em outras passagens bíblicas, quando Deus disse, se levantarão do mar um povo e se levantará outras nações. Se levantará da terra, se referindo a Israel, povo de Deus. Aí, por que falam de duas bestas? Porque dá uma ideia daquilo que mencionamos. Que, ora, o anticristo ele está no meio das nações, mas o anticristo ele também está em Israel. Se ele está em Israel e está em outras nações, então são duas pessoas? Ou é a mesma pessoa que tem características duplas? Ele está em Israel, trabalha nas nações e trabalha em Israel. Então, está selado. Mas o que Deus revelou é que uma besta sai do mar
e uma besta a sair da terra. Por isso que nós chamamos a besta e o falso profeta. A besta que fica na terra é o anticristo. É esse que nasce da tribo de Judá. E essa besta que emerge do mar é o falso profeta, que aponta toda adoração ao Messias, ao falso Messias. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Algum comentário, meus irmãos? Querem falar Amém. alguma coisa? Amém. Acho que ficou bem claro, pastor. E vocês, meus irmãos, querem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Da minha parte, tá tranquilo. Tá tudo selado, não foi compreendido nada. Pois é. Mas assim, irmãos, o que Deus revelou está revelado. Que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro e que, assim como Daniel, foi esse homem muito amado e muito crente e muito consagrado, que a gente possa seguir as pisadas desse eleito de Deus e que Deus nos presenteie com uma vida como foi a dele, para que a gente possa ser sal e luz, para que a gente possa ser boca de Deus e principalmente para que a gente possa adorar o amado da nossa alma e cumprir com toda a nossa missão. Segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e nos vemos na nossa 9ª aula semana que vem. A gente vai estar tratando de outro tema, porque senão, irmãos, a gente não vai parar de falar desses assuntos. A gente já vai para os assuntos finais, tá bom? Deus abençoe, então, meus irmãos. Assistam os vídeos que eu passei para vocês. São vídeos só falando sobre a novilha vermelha. E aquela palestra, aquele debate vai ser muito enriquecedor para vocês, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana para vocês. E, filhote, até amanhã. Querendo Deus, nos vemos na nossa igreja. Tá bom? Semana abençoada. Pessoal, bom descanso. Deus abençoe vocês. Shalom. Fiquem com Deus. Amém.